This call is now being recorded. Olá, pessoal. Hoje vamos para a nossa aula complementar, correção de quiz da parte de instalações elétricas. Vou exibir minha tela para vocês. Então, vamos lá. A numeração, pessoal, só está dessa forma por conta da nossa aula anterior, tá? Mas no quiz começou na numeração 1, tá? O dispositivo utilizado para proteção de corrente de fuga, segundo a BNT-NBR 5410, é o DR. A corrente nominal residual desse dispositivo para proteção do ser humano é de... Vou colocar outra cor de caneta aqui. Pessoal, segundo a norma 5410, nós temos lá 30 mA, tá? Em que se reconhece como proteção adicional contra choques elétricos, tá? Então, DR aqui, dispositivo corrente diferencial residual. Diferencial, opa. Tá? Então, esses dispositivos de proteção a esse tipo de corrente aqui, tá? Eles devem ser igual ou inferior a 30 mA. Proteção. Ok. Bem tranquila essa questão, vamos para a próxima. Segundo a NBR 5410, as dimensões internas dos eletrodutos de suas conexões devem permitir que, após a montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. Para tanto, a taxa de ocupação do eletroduto, dada pelo quociente entre a soma das áreas das seções transversais dos condutores previstos, calculadas com base no diâmetro externo, e a área útil da seção transversal do eletroduto, não deve ser superior a... Então, pessoal, isso aqui também bem específico da norma, que é importante sempre dar uma lida nelas. Nós temos o item 6.2.11.1.6, falando lá sobre as dimensões internas dos eletrodutos, das conexões, tá? Que devem permitir, após montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. E por isso a gente tem uma taxa de ocupação aí, com essas limitações. Tá? A taxa de ocupação do eletroduto é dada pelo quociente entre a soma das áreas das seções transversais dos condutores previstos, calculados com base no diâmetro externo, tá? E a área útil da seção transversal do eletroduto, que não deve ser superior a 53% no caso de um condutor, 31% no caso de dois condutores e 40% no caso de 3 ou mais condutores. Tá? Então, essas são as taxas que a norma nos traz aí de ocupação do eletroduto. Tá? Se eu tiver um fio, então, é 53%, no máximo que eu posso ocupar. Se eu tiver dois condutores, é 31% a limitação. E 40% no caso de 3 ou mais condutores. Tá? Isso aqui são os exatos dizeres da norma. A busca de fontes limpas de energia de tal forma a ampliar a matriz energética de um país, estado ou até mesmo de uma residência ou indústria
é pauta constante e cada vez mais frequente em toda administração responsável, seja ela pública ou privada. Acerca da inclusão, aproveitamento da energia solar no dia a dia das pessoas, é incorreto afirmar que a transformação de energia solar em energia elétrica feita pelo efeito fotovoltaico não é a única forma de incluir esta fonte inesgotável de energia limpa na matriz energética. Os sistemas de aquecimento de água, feitos a partir de captação de energia solar, cada vez mais comuns no Brasil, são exemplos da inclusão dessa energia na matriz energética de um país. Verdade, também é verdade. Tá? Não é uma única forma de incluir energia de fonte inesgotável de forma energia limpa na matriz. A gente tem né, hoje disponível, né, vários tipos, né, não só de efeito fotovoltaico. E, né, no caso, a energia solar é um exemplo, né? E a gente tem cada vez mais aí, porque a gente tem um payback, um investimento em que a gente tem um retorno muito rápido, né? Se você fizer ir para uma residência e umas 4 pessoas, se a gente considerar o consumo diário ali de água quente, a gente teria, por exemplo, em torno aí de uns R$ 3.000. Então, se você tiver uma média de R$ 120, R$ 180 de gastos mensais que você vai ficar com o valor mínimo de energia ali que você vai pagar, então, em menos de 3 anos, você já tira essa diferença. Então, é vantajoso e está cada vez maior, tá, o número de construções, né, usando esse sistema. A inclusão da energia solar na matriz energética, como proposto no enunciado da questão, dá-se única e exclusivamente quando se transforma esta energia em energia elétrica, realidade ainda muito distante de se colocar em prática em qualquer lugar do planeta? Falso, né, pessoal? A gente acabou de falar. O uso da energia solar para aquecimento de água em substituição às resistências elétricas dos aquecedores é uma opção viável, sim, e bastante utilizada. Tá? E, da mesma forma, a utilização de placas solares para geração de energia elétrica já é bastante utilizada no mundo e cada vez mais no Brasil. Tá? Então, isso aqui está incorreto. Realidade muito distante. Está errado. A transformação da energia solar em energia elétrica se dá pela captação da luz em painéis solares formados por células fotovoltaicas. Verdade. No caso de utilização da energia solar para o aquecimento da água, a captação de energia é feita em painéis solares que aquecem a água, que por sua vez é armazenada já aquecida. Na inclusão desse tipo de geração de energia na matriz energética, considera-se a economia obtida por não ter que se despender energia elétrica para esse aquecimento. Também é verdade. O que pede a questão é a alternativa incorreta. Então, nós ficaremos com a alternativa C, certo? Então, vamos para a nossa próxima questão. A resistência elétrica ou simplesmente resistência de um condutor depende dos seguintes fatores. Pessoal, essa é uma questão bem tranquila, tá? Basta a gente analisar caso a caso aqui. Depende só do material? A gente tem os fatores, tanto o material quanto o comprimento também do condutor, né? O material por quê? Quanto pior o condutor, né, a alta resistividade, maior a resistência, certo? Vamos fazer esse comentário aqui atrelado ao material. Ah, professor, mas o que é mesmo resistência elétrica? Vamos fazer aqui uma revisão? Pessoal, nada mais é do que a oposição total à passagem de corrente, né, corrente elétrica oferecida por um condutor. Resistência elétrica. Define-se
como a oposição total à passagem da corrente elétrica oferecida por um condutor. Será influenciada por material. O que mais? Aqui a gente escreveu sobre o material propriamente dito, né? O comprimento. Pessoal, quanto maior o comprimento que eu tenho do meu condutor, eu vou ter mais dificuldade, tá? Porque eu tenho que percorrer um caminho maior, né? Então, eu tenho uma resistência também maior. Vamos fazer esse comentário aqui também. Quanto maior o comprimento, mais dificuldade eu tenho. Dificuldade. Logo, maior resistência. Certo? Área da seção. Da mesma forma, só que a gente pensa aí para... quanto menor a área, maior a resistência, certo? Relacionada à área da seção. E o quesito temperatura. Pessoal, se eu tenho uma temperatura maior, eu vou ter ali uma maior agitação de partículas, né? Tem uma maior agitação entre os elétrons livres no material. Então, eu vou ter também uma maior oposição ao movimento. Então, deixa eu puxar com uma outra cor aqui. Teria que ter trocado já, marca-texto. Colocar a área da seção. Colocar com cores assim facilita a visualização de vocês. Material. Tá na cor verde agora. Comprimento. Se eu tenho um comprimento maior, eu vou ter uma resistência também maior. E sobre, agora o último, né? Temperatura. Temperatura, vou escrever aqui. Vamos lá. Maior temperatura, então, implica maior agitação de partículas entre os elétrons, no caso, vamos colocar aqui direto, entre os elétrons livres no material. Portanto, maior oposição ao movimento, né? Maior resistência. Maior oposição ao movimento. Então, pessoal, todos esses fatores elencados aqui são, sim, né, de resistência aí. Eles influenciam-se na resistência elétrica do condutor. Letra E. Então, vamos para a próxima.
Em um projeto de instalações elétricas, um interruptor de 3 seções aciona 3 pontos de luz que pertencem ao mesmo circuito. Os seguintes condutores devem estar ligados a esse interruptor. Quais são? Eu deixei aqui um desenho já representando, mas é bem tranquilo, pessoal, que a gente tem no interruptor, a gente tem ali a fase, e como são 3 seções, a gente vai ter 3 retornos, tá? Então, aí a representação para vocês. Tá? Então, é isto. Letra A. Tá? O neutro, pessoal, está perguntando o que vai para o interruptor, né? O neutro, ele deve ir para a lâmpada, tá? Neutro vai para a lâmpada. Aqui está especificado terra. Né? No caso, o interruptor não precisa. O interruptor não precisa. A gente usa para tomada. Não precisa. Tá. 2 retornos não é porque tem que ser igual ao número de seções. Se eu tenho 3 seções, eu vou ter 3 retornos, da forma que está aqui representado o interruptor de 3 seções. Tá? Acho que é só isso, né? A fase vai para o interruptor, da forma que está aqui. Bem tranquilinho também. Agora vamos para a questão 14. Sabendo que o eletroduto alimenta 2 tomadas baixas, por ele deve passar. Aí a gente tem uma representação também do nosso caso de 2 tomadas baixas, tá? Pessoal, essas tomadas, elas, né, a gente está vendo que elas são ligadas em paralelo com fase e neutro, tá? Ou a gente também poderia colocar fase, neutro, terra, tá? Da forma que está aqui no esquema nosso. Então, aqui, ó, um fio de fase e um fio de neutro. Aqui a gente não tem a opção de fase, neutro e terra. Então, o que seria a resposta aí é a letra A. Um fio de fase e um fio de neutro. Tá? Serão ligados em paralelo aqui. Nunca vai retorno para tomada, tá? Que ela tá colocando aqui. Não, então já descartaria as demais alternativas. Tá certo? Agora vamos para a última. Em uma campanha publicitária que visa a redução do consumo de energia elétrica em residências, identificam-se as recomendações a seguir. Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas ou lâmpadas de LED. Evite usar chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Acumule grande quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. Utilize na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. A característica comum a essas recomendações é a proposta de economizar por intermédio da redução de consumo de energia térmica convertida em energia elétrica. Não. Do consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. Também não. Do consumo de energia elétrica por corrente de fuga. Pode ser. Da potência de aparelhos e dispositivos elétricos. E do tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos elétricos. Eu deixei aqui já alguns comentários aqui dessa parte. Segundo o Santos aí, Santos et al. Quando usa et al é porque são outros autores. Vocês que estão fazendo TCC aí, vocês vão ver sempre na bibliografia. A gente tem mais de 3 autores envolvidos, tá? A gente usa essa simbologia. Uma lâmpada incandescente, comumente utilizada em residências, é a lâmpada de 60 watts. Em uma casa com 10 lâmpadas ligadas em média de 6 horas diária, por um período de 5 anos, essas lâmpadas gastarão mais de 6.000 kWh. Ó, a gente faria
60 watts vezes 10 lâmpadas vezes 6 horas diárias. Período de 5 anos seria 365, que é a quantidade de dias do ano, vezes 5. Né? Esse aqui é o nosso já convertido em dias, né? Vezes, se a gente multiplicar isso tudo aí, a gente vai ficar com já dividindo por 1000, para a gente ter em quilowatt-hora, 6.570 kWh. Tá? Então, colocou aqui mais de 6.000. Opa, nossa mesa digitalizadora ficou com bug. As lâmpadas fluorescentes compactas de 15 watts ou 18 watts substituem uma incandescente de 60, que é a que a gente acabou de calcular aqui, porém com consumo em torno de 1.900 kWh, considerando os mesmos padrões. Bastante econômico quando comparado à incandescente, né? Então, esse aqui é da incandescente. O pessoal nem usa mais, né? Ninguém usa mais. Muito raro a gente ver. E 1.900 kWh seria da fluorescente compacta. Vou colocar aqui abreviado. Lâmpadas de LED equivalentes a 60 watts da incandescente e a 15 watts da fluorescente necessitam apenas de 8 watts para emitir luz, refletido num gasto bem menor que as demais, cerca de 1.000 kWh. A gente ficaria aqui com 1.000 kWh para as de LED, que o pessoal mais está usando hoje, né? As fluorescentes de LED. Os chuveiros, por sua vez, consomem grande quantidade de energia elétrica para aquecer a água, e a quantidade de corrente elétrica que entra no circuito depende da posição da chave. Né? Com a indicação de inverno, nós temos mais corrente elétrica percorrendo, né, a resistência do chuveiro, de forma que o consumo de energia é 30% maior do que a posição verão. Portanto, se a gente usar a chave na posição inverno, a gente vai consumir muito mais energia elétrica que se usar na posição verão. E a mesma coisa para a parte do ferro elétrico, né? Funcionamento semelhante, porque consome muito mais energia cada vez que se aciona, né? Por isso que fala para passar tudo de uma só vez. Juntar uma quantidade de roupa para passar de uma vez. As tomadas múltiplas também devem ser evitadas, porque a sua sobrecarga, além de oferecer risco de incêndio decorrente de curto-circuito, gera calor e desgaste dos fios, que é o que a gente mais vê, né, de gambiarras aí, causando, né, deixando com que fique arriscado ali o ambiente de tantos dispositivos ali conectados, né? Já os fios devem ser utilizados no circuito com as bitolas adequadas, conforme o dimensionamento do circuito elétrico do qual fazem parte. Tá? Por que isso? Né? Se a gente tiver ali bitolas menor do que as necessárias, se submetidos a correntes maiores que as que consegue exportar, vai ter um superaquecimento, né? Indesejado. Então, todas as recomendações que a gente viu aqui, que eu preferi já trazer, pronto aqui, tá? Tem em comum a proposta de economizar energia por meio da redução de energia elétrica convertida em energia térmica. Não, tem alguma incoerência aqui. Consumo de energia convertida em energia térmica seria a letra B, né? Letra B. Então, a gente fecha essa questão aqui do nosso quiz. Tá certo? Acho que era só isso, pessoal, dessa parte. Bons estudos para você.